Olá, meus irmãos que estão acompanhando o programa Nossa Igreja. Está ao meu lado o padre André Passos, pároco da paróquia Santa Cruz, em Santa Cruz das Palmeiras. E nós vamos conversar com ele sobre esse tempo tão maravilhoso, tão profundo, que é o tempo da Quaresma, momento de penitência, momento de oração, de jejum, da prática da caridade, de campanha da fraternidade. E eu quero acolhê-lo com muito carinho dentro do nosso programa. Padre André, a gente está aqui nesse tempo tão bonito que é o tempo da Quaresma, quando a gente olha para dentro do nosso coração, tirando tudo aquilo que faz com que nós não vivamos nessa graça de Deus, nessa intimidade com Jesus. Para você, o que significa o tempo da Quaresma? A sua saudação aos amigos que acompanham o nosso programa. Bom dia, Padre Aguinaldo, bom dia a todos aqueles que nos acompanham nesse programa. O tempo da Quaresma é um tempo forte, nos lembra a nossa condição humana, nos lembra também a nossa condição pecadora. A Quaresma é uma oportunidade que nós temos, junto com a Igreja, através da oração, do jejum e da esmola, de recuperarmos, de refazermos em nós a imagem e semelhança de Deus, que o pecado, devido à nossa fraqueza, corrompeu e destruiu. É o tempo em que nós vamos unidos mais intimamente a Jesus, rezando, vamos sentir o desejo de nos penitenciarmos, por isso nós vamos fazer jejum e vamos transformar tudo aquilo que era penitência e jejum em oferta, esmola e socorro àqueles que são necessitados. Tudo isso dentro desse projeto da campanha da fraternidade, que esse ano aborda o tema da violência e de forma depois concreta, né, através daquele envelopinho que a gente já conhece, nós vamos transformar o nosso jejum, a nossa oração, a nossa penitência em um gesto realmente palpável, sensível, né, que vai socorrer as grandes obras para erradicar a violência no nosso meio. Nós temos esse tempo da Quaresma, que é um tempo de olharmos para dentro de nós e, sobretudo, de nos desligarmos um pouco de tantas preocupações, de tantas situações difíceis que a gente experimenta. Padre André, as pessoas nesse período devem voltar o seu coração para dentro de si, olhando aquilo que não está bom, vivendo este tempo de conversão. O que significa essa conversão? Esse desligar-se um pouco de tantas coisas que o mundo nos absorve para passarmos um tempo maior conosco e com Deus. Quando nós iniciamos o tempo da Quaresma, nós recebemos sobre a nossa cabeça o sinal das cinzas, né? Um sinal de penitência. Recebendo as cinzas na minha cabeça, é como se eu estivesse aceitando essa proposta, esse desafio de me tornar uma pessoa melhor. Para isso eu preciso olhar para dentro de mim, descobrir quais são as áreas delicadas, sensíveis, que acabam destruindo a beleza da minha vida e a beleza da vida do outro. Então eu entro dentro de mim, rezo, me penitencio, olho para aquelas áreas, aquelas situações que precisam de transformação, vou usar da força do jejum para fortalecer a minha vontade e me converter. Então, o que é a conversão? A conversão, a gente pode voltar à essência da palavra, metanoia, né? Mudança de mentalidade. Não adianta a gente fazer um monte de prática externa, de deixar de comer ou de beber alguma coisa, de forma intimista e egoísta somente. Porque se eu não usar de tudo isso para viver melhor com o Senhor, para viver melhor com a minha família, para viver melhor no meu ambiente de trabalho, para viver melhor na sociedade, ser menos violento dentro do tema da campanha, o nosso jejum, a nossa penitência, ela perde o seu valor, né? Se torna uma coisa muito egoísta. Então eu me volto dentro de mim, não de forma egoísta. Eu me volto para mim mesmo, na busca de ser uma pessoa melhor em prol daqueles que vivem e que estão junto comigo. Então, a penitência, o jejum, a oração, o tempo da Quaresma, a conversão é algo que envolve toda aquela comunidade que está junto comigo. Uma das marcas da sociedade de hoje é esse individualismo, as pessoas pensando mais em si. E nós que somos católicos, participamos da paróquia, da diocese, nós temos como chamado principal essa experiência, essa vivência comunitária, vencendo o nosso egoísmo e nos abrindo aos irmãos. Durante esse tempo tão forte que é a Quaresma, que marca o nosso ano litúrgico, as paróquias oferecem muitas atividades. Temos as confissões comunitárias, as missas desse tempo quaresmal nos domingos, vias sacras, novenas. É muito importante a pessoa ir saindo de si, se abrindo mais à comunidade, se engajando mais na comunidade. Qual que é a importância não só de uma penitência individual, mas de práticas também comunitárias, de inserção na comunidade nesse período da Quaresma?
Bem, acho que a gente pode partir do princípio que Deus não nos fez para vivermos sozinhos. A nossa alegria, a nossa felicidade é o fato de estarmos juntos, né? De podermos viver juntos. É um desejo dele, né? Que sejamos um só coração, uma só alma, um só pensamento. Então a igreja vai preparar para nós tantas práticas externas da quaresma, práticas de penitência, por exemplo, acordar de madrugada para junto rezarmos, sairmos em caminhada pelas ruas da cidade, tocando a matraca, a cruz na frente. Tudo isso nos anima, porque sozinhos nós nos enfraquecemos, inclusive na oração. Por isso a igreja se reúne toda semana para celebrar a Eucaristia no domingo, né? Tem essa força do rezar junto, do estar junto, do celebrar junto, do fazer penitência junto. Acho que isso anima o coração da gente e nos lembra, né? Eu não vivo sozinho, não tem significado. O meu amor a Deus também depois se expressa no meu amor ao próximo. Será também um exercício estar junto com os irmãos. Jesus é o modelo para nós. No tempo da quaresma, ele passou 40 dias no deserto, em jejum, depois foi tentado pelo inimigo. Isso em vista de uma missão. Terminadas aquelas tentações, Jesus ele vai anunciar o reino dos céus. De que maneira a gente pode fazer essa experiência de Jesus nesse deserto? O que para você significa esse tempo de deserto, que é a quaresma? E se através desse período nós temos que pensar também numa missão. Não é simplesmente fazermos esse tempo como penitência, como conversão, se não nos levar a algum gesto concreto de solidariedade, de amor, de engajamento, de transformação da sociedade. Jesus como modelo e como ele, a partir da quaresma dele, iniciou a sua missão e como a gente pode fazer essa passagem também de um tempo forte, mas depois da Páscoa, anunciando esse reino de amor e de justiça para todos. O próximo domingo, o primeiro domingo da quaresma, nós vamos nos encontrar com Jesus justamente no deserto, que é um símbolo de prova. É o exame que também nós vamos viver na nossa vida. Vamos colocar à prova, vamos examinar esse tempo de quaresma, nossa consciência, porque terminando a quaresma, como nós podemos colaborar para que todo tipo de violência seja erradicado? Então, a proposta é: eu vou fazer o tempo de quaresma, eu vou me examinar, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou me penitenciar e eu vou terminar tudo isso me encontrando com o Cristo ressuscitado. E de que forma concreta eu vou viver o fruto da quaresma? Olhando para dentro da minha casa, olhando no meu ambiente de trabalho, na escola, entre os amigos. Quais são os tipos de violência que eu posso evitar? Porque nós não podemos agora pensar na violência somente com aquelas agressões físicas, né? Existe a violência verbal, existe a violência emocional que está escondida nos meandros dos relacionamentos das pessoas, entre pai e filhos, esposo e esposa, entre os amigos. E acredito também que uma grande proposta, uma proposta maravilhosa, é nós não vivermos essa quaresma em estado de tristeza, porque quaresma não é sinônimo de tristeza, né? A alegria não pode faltar durante esse período. Por quê? Porque ao terminarmos esse período, nós vamos ter forças e condições para viver a alegria da unidade, da fraternidade contra qualquer tipo de violência. Hoje no nosso programa acolhemos o Padre André Passos, da Paróquia Santa Cruz, em Santa Cruz das Palmeiras, pároco da paróquia. Padre André, a gente agradece o seu carinho, o seu amor para com o nosso programa, nossa igreja. E uma última perguntinha, lá na sua paróquia Santa Cruz. O tempo da quaresma é o tempo de deixarmos tudo para seguir Jesus. E o caminho de Jesus passa pela cruz. Ninguém chega na ressurreição sem a cruz. Você trabalha nessa paróquia que tem Santa Cruz. Queria que você finalizasse falando da importância da cruz. Para nós a cruz é salvação, é caminho de santidade, é caminho de eternidade. A cruz para você que é pároco dessa paróquia. Bom, a cruz vai sempre nos lembrar todo tipo de sofrimento, de dor, de angústia, que por sermos seres humanos, nós vamos ter que enfrentar na vida. Então a cruz, ela não é uma maldição. Ela também não é um castigo de Deus para nós, né? Mas ela é um instrumento de salvação. Ela vai nos ajudar a entender melhor a nossa condição. A cruz nos ajuda a amadurecer. A cruz nos ajuda a pensar que precisamos ser mais responsáveis no nosso tempo, porque nós temos um objetivo maior que a glória do céu. A felicidade de estarmos juntos um dia, gozando da alegria do céu. Foi muito bom estar com você. Obrigado pelo seu carinho. Um bom trabalho para você lá na paróquia.
E a gente continua com o nosso programa Nossa Igreja, que esse tempo da quaresma possa ser para você um tempo assim de produção de muitos frutos, de aperfeiçoamento e de conversão. Deus abençoe você.